Olá pessoal, aqui é o Daniel. Esse vídeo é um complemento daquele vídeo da parte de redes e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão que pode ter nas empresas ou até numa residência que podem afetar o sinal da rede sem fio. Então, em muitos casos, a gente vai, na maioria das vezes, utilizar um equipamento UbiKit. Nesse caso aqui, ele seria um com rede AC, 5 GHz, e long range, que seria longo alcance, né? Se isso aqui fosse um ambiente só sem essas paredes, por exemplo, ou talvez até sem essa laje, um equipamento desse cobriria, aguentaria muitos usuários pendurados, né? E ainda com alto desempenho. Só que em muitos casos, quando tem essa divisão, então, por exemplo, paredes muito grossas ou até usando mezanino, que utiliza muito ferro e assim por diante, muitas vezes revestimento também de azulejo, o sinal é muito depreciado. Então, é mais viável por uma questão de custo, principalmente, a gente deixar de usar, aqui no caso, uma antena o APACLR custa um pouco mais de R$ 1.000, 1.100, 1.200, e a gente colocar quatro antenas Deco, que também é AC, e custa em torno de R$ 1.200 com quatro, né? Então a gente acaba tendo um desempenho melhor espalhando o access points no local, sempre com fio, claro, do que tendo aqui uma antena. Então nesse caso, por exemplo, eu poderia colocar essa antena aqui da Unify nesse ambiente. Ela ia ter uma cobertura excelente aqui, porém um pouco mais falho aqui e talvez não funcional aqui ou aqui. No exemplo seguinte, a gente já tem aqui três antenas Deco. Não teria aqui porque é uma área externa, por exemplo, talvez não fosse necessário, mas poderia colocar essa quarta aqui. E aí, com o mesmo custo, até um custo mais baixo, a gente tem uma cobertura muito melhor. E em alguns países existe uma regra que as antenas sem fio não podem ter uma potência máxima, né, que a fábrica libera, por exemplo, porque você acaba afetando os vizinhos também. Então, em alguns casos com paredes mais finas, principalmente apartamentos e tudo mais, o seu sinal vai atrapalhar o sinal de um vizinho. E assim, como o vizinho também vai atrapalhar o seu. Então, o cenário ideal é você ter alguns access points de baixo alcance, com desempenho bom, porém esse sinal não vai tão longe, né? Ele vai ter um desempenho muito bom neste ambiente, só que não vai ultrapassar as paredes, por exemplo. Então você coloca três ou quatro equipamentos nessa situação aqui e você vai ter um desempenho muito melhor do que os outros e não vai ter aquela concorrência de sinal com seus vizinhos, por exemplo. Então basicamente é isso. Muitas vezes a gente precisa fazer, como eu fiz um cliente recentemente, um teste de levar uma antena e simular o sinal no local. Então, por exemplo, eu fui numa fábrica que no galpão da direita eu conseguiria ter sinal no galpão inteiro, porém no mezanino já quebrava totalmente o sinal. E aí no outro galpão a mesma situação. Então eu teria que colocar dois access points da Unify e aí na parte administrativa que tinha um pouco mais ao fundo ainda ficava com o sinal quebrado. E aí falando com o cliente a gente optou por mudar para Deco, né? Então a gente vai colocar quatro access points, um em cada galpão e outros dois na parte do escritório. E assim vai ter um sinal completo. Lembrando que sempre utilizando a rede mesh, então o cliente pode circular pela empresa inteira, que ele nem vai perceber a troca, né, o roaming de uma antena para outra, porque vai ser sempre o mesmo Wi-Fi, tá bom? Então isso é muito importante.